13 de maio de 1943. Final de tarde sobre o deserto da Tunísia. A luz baixa do sol recorta sombras longas no terreno arenoso, enquanto uma coluna desgastada de prisioneiros alemães é conduzida por soldados norte-americanos rumo a um ponto de triagem ao norte de Bizerte. O calor vibra no ar como uma cortina ondulante, e cada passo soa abafado, enterrado na areia fina. Entre os prisioneiros, homens do Afrika Korps caminham em silêncio. Os uniformes desbotados e cheios de poeira revelam semanas de esgotamento, escassez e frustração. Muitos ainda tentam compreender como uma força outrora temida pode ter sido reduzida a uma marcha lenta e resignada sob escolta inimiga. Alguns observam com estranheza os caminhões GMC CCKW, que percorrem as trilhas paralelas à coluna. Os veículos parecem excessivamente novos, limpos demais para um teatro de guerra tão abrasivo. Há algo quase desafiador na maneira como avançam sem esforço, como se o terreno irregular não oferecesse resistência. Um detalhe incômodo se forma na mente de muitos daqueles homens. Os veículos que vêm ali não têm a aparência de máquinas desgastadas por meses de campanha. Parecem, em vez disso, recém-saídos de uma linha de montagem. A coluna é conduzida para um grande complexo de retaguarda. De longe, estruturas metálicas começam a emergir, destacando-se no horizonte como pequenas cidades industriais implantadas no meio do deserto. Há plataformas alinhadas, guindastes de médio porte, trilhos suspensos e barracões de aço ondulado. A movimentação ali dentro mostra um ritmo contínuo e quase hipnótico. Peças sendo deslocadas, ferramentas batendo, soldas iluminando o interior das oficinas móveis. Para os prisioneiros, aquilo não faz sentido. Nada naquela escala deveria existir tão perto da linha de frente. Uma instalação daquele tipo exigiria preparação, transporte, planejamento e excesso de recursos, elementos que, para eles, simplesmente não combinavam com a realidade brutal da guerra no norte da África. Quando atravessam o portão, a impressão se intensifica. Diversas fileiras de veículos incompletos estão dispostas lado a lado, cada uma em diferentes estágios de montagem. Em questão de minutos, operários uniformizados avançam entre as peças com precisão coreografada. Alguns ajustam eixos, outros fixam paralamas, outros encaixam motores que chegam suspensos por guindastes leves. A sensação é de observar uma entidade viva, um organismo industrial que se move com velocidade e propósito. Poucos daqueles homens haviam testemunhado algo semelhante. Muitos vinham de fábricas europeias, onde o processo de montagem ainda dependia de métodos mais artesanais, realizados por equipes menores e com ferramentas mais limitadas. O que viam ali destoava completamente do que entendiam como possível em um ambiente de guerra. Um GMC CCKW recém-finalizado avança pela pista de testes. Em seguida outro. E mais outro. A sequência parece infinita, como se cada veículo concluído imediatamente abrisse espaço para o próximo. O ritmo não diminui, não hesita, não falha. Para quem observa, surge a sensação perturbadora de que nada seria capaz de interromper aquele fluxo. A ideia que começa a se formar entre eles é silenciosa, porém inevitável. Aquela pequena instalação em pleno norte da África era apenas um fragmento do que existia em território americano. Uma amostra reduzida da capacidade industrial de gigantes como Ford, GM e outros colossos que abasteciam o esforço de guerra dos Estados Unidos. Se uma operação avançada era capaz de produzir veículos com tamanha velocidade, o que estaria acontecendo nos estaleiros e fábricas do outro lado do Atlântico? Enquanto são conduzidos pelos corredores externos do complexo, os prisioneiros percebem a dimensão daquela realidade. A constatação surge de maneira gradual, quase dolorosa. O inimigo possuía meios para substituir cada caminhão destruído, cada veículo queimado, cada perda logística, e fazia isso em questão de horas, não dias. O deserto tunisiano parece se tornar mais silencioso enquanto essa percepção se instala. A derrota militar, antes vista apenas como resultado de manobras e circunstâncias táticas, começa a ganhar outra sombra, a de uma disparidade industrial tão vasta que ultrapassa qualquer cálculo de resistência. E ainda assim, aquilo era apenas o primeiro choque. A verdadeira revelação, aquela que marcaria muitos daqueles homens para sempre, só aconteceria quando fossem transportados para o coração industrial dos Estados Unidos. Algumas semanas após a captura, os prisioneiros são deslocados para o porto de Bizerte.
O embarque ocorre ao amanhecer, quando o céu ainda apresenta tonalidades azuladas, e a luz fraca revela apenas silhuetas. O cheiro de sal e óleo diesel se mistura ao vento mais frio que vem do Mediterrâneo. A visão de navios de transporte alinhados como enormes blocos metálicos causa um efeito imediato nos recém-chegados. Cada casco parece excessivamente grande, cada grua parece operar com uma precisão que lembra a organização do complexo que já haviam testemunhado no deserto. Assim que a viagem começa, o Atlântico se transforma na nova moldura de incerteza. O balanço constante faz alguns perderem o senso de estabilidade, obrigando muitos a buscar apoio nas corrimãos ou nas paredes dos convéses estreitos. Apesar disso, outros observam o funcionamento da embarcação com curiosidade crescente. Cada detalhe do navio parece otimizado para a eficiência máxima. As equipes trabalham em turnos contínuos, os equipamentos são mantidos em perfeito estado, e todas as operações são realizadas com uma rapidez que poucos consideravam possível em mar aberto. A travessia se estende por dias, e durante esse período, o horizonte parece repetir-se sem variações. O mar, porém, funciona como uma espécie de preparação mental involuntária. Longe de qualquer linha de frente, sem ruídos de combate ou instruções urgentes, os prisioneiros encontram tempo para reorganizar seus pensamentos. Muitos relembram os meses anteriores no norte da África. A dificuldade crônica de abastecimento, as longas esperas por combustível, a frustração ao receber veículos que precisavam de manutenção imediata antes mesmo de entrarem em operação. O contraste entre essa lembrança e a eficiência observada agora cresce em silêncio. O navio avança por rotas cuidadosamente planejadas, e cada manobra deixa evidente que a logística americana não se limita à produção industrial. Ela integra transporte, suprimentos, inteligência e coordenação marítima em um único sistema fluido. A percepção se intensifica quando, próximo ao final da viagem, a costa leste dos Estados Unidos surge como uma faixa cinzenta no horizonte. À medida que o navio se aproxima, estruturas colossais começam a se materializar. Portos equipados com guindastes gigantes, áreas de atracação que se estendem por centenas de metros, armazéns alinhados em padrões quase geométricos. Há movimento em todos os pontos do litoral. Trens chegam e partem sem interrupção. Caminhões percorrem rotas internas. Carregadores operam em ritmo meticuloso, como partes de uma máquina que nunca reduz a velocidade. O desembarque ocorre sob um clima de observação silenciosa. Nenhum daqueles homens havia se preparado para o que encontrariam no interior do país. A expectativa de serem conduzidos imediatamente para campos de prisioneiros dá lugar a outra sensação: a de serem expostos, deliberadamente, a um cenário que ultrapassa qualquer entendimento europeu sobre capacidade produtiva. Veículos novos saem de vagões ferroviários e seguem diretamente para depósitos de distribuição. Em outro ponto, motores recém-montados são descarregados em plataformas e conduzidos para caminhões que aguardam em filas perfeitamente ordenadas. A coordenação parece quase coreográfica, como se cada elemento estivesse programado para surgir no exato instante necessário. A visão é tão abrangente que produz uma impressão profunda. Aquilo não é apenas eficiência logística, mas um tipo de poder nacional que se manifesta em escala industrial. Os prisioneiros são então organizados em grupos e direcionados para trens que os levarão a instalações no interior. As locomotivas partem com precisão pontual, acompanhadas pelo ruído contínuo dos trilhos e pelo tremor constante do aço. O interior do país revela paisagens em transição, áreas rurais que se alternam com cinturões industriais, pequenos vilarejos que surgem próximos a centros fabris, cidades inteiras dedicadas ao esforço de guerra. Durante o trajeto, surgem vislumbres de fábricas que se estendem por vários quarteirões. De algumas delas, colunas de vapor sobem em intervalos regulares, marcando a pulsação de linhas de montagem que parecem funcionar dia e noite. A noção inicial de poder industrial, antes apenas uma impressão, transforma-se agora em uma convicção desconfortável. O que viram no deserto e no porto não passava de uma fração do que o país estava produzindo naquele momento. A sensação de imensa disparidade emerge aos poucos, e com ela chega algo mais profundo, ainda sem forma definida. A compreensão de que a guerra não estava sendo decidida apenas nos campos de batalha, mas também em lugares como aqueles: galpões, docas, oficinas, depósitos e fábricas que trabalhavam com uma intensidade que a Europa não conseguia igualar.
A verdadeira revelação, porém, ainda estava adiante. Em breve, eles seriam conduzidos diretamente ao interior dessas fábricas, onde testemunhariam não apenas o ritmo, mas a filosofia que guiava toda a produção: velocidade, padronização e abundância. A viagem de trem termina em uma região industrial do meio-oeste, onde um ar frio e carregado de fumaça paira sobre as paisagens. Os prisioneiros descem dos vagões e seguem em direção a um complexo que se estende até onde a vista alcança. Galpões metálicos enormes formam fileiras paralelas, unidos por passagens elevadas e trilhos internos. O som constante de máquinas ecoa a partir do interior, um ruído profundo e ininterrupto que lembra a respiração de uma criatura gigantesca. Ao entrar no primeiro galpão, a impressão é imediata. A atmosfera parece vibrar com o movimento sincronizado de centenas de trabalhadores. A iluminação intensa reflete no aço das estruturas, revelando cada detalhe dos motores, chassis e componentes que deslizam por trilhas mecânicas. Não há interrupções visíveis, apenas uma corrente contínua de partes que se transformam, etapa após etapa, até se tornarem veículos completos. Para muitos daqueles homens, acostumados a linhas de produção menores e mais fragmentadas, o que vem ultrapassa qualquer referência prévia. Cada operário possui uma função específica e a executa com eficiência calculada. O resultado é um fluxo quase impecável, onde a montagem de caminhões GMC, CCKW, ocorre em velocidade 3 ou 4 vezes superior à observada na Europa continental. Ao longo do piso, motores finalizados descem de plataformas como se surgissem de uma esteira invisível. Em seguida, são encaixados nos chassis com o auxílio de braços hidráulicos projetados para eliminar esforços manuais e acelerar o processo. Mais adiante, equipes inteiras se dedicam simultaneamente à instalação de sistemas elétricos, tanques de combustível, rodas e cabines. Tudo acontece em sequência, sem hesitação, como se cada indivíduo estivesse alinhado mentalmente ao ritmo da máquina industrial. A noção de abundância torna-se cada vez mais evidente. Paletes cheios de pneus, montanhas de peças padronizadas, caixas de ferramentas organizadas em bancadas alinhadas e fileiras de motores aguardando montagem. Tudo indica uma capacidade de produção que não depende de improvisos ou adaptações improvisadas. Ao contrário do que vivenciaram no norte da África, onde cada peça de reposição exigia esforço e espera, ali tudo é imediatamente acessível, como se o suprimento fosse inesgotável. Os prisioneiros percorrem outras áreas do complexo. Em uma delas, linhas secundárias produzem jipes Willys com a mesma velocidade impressionante. Os veículos pequenos surgem em intervalos regulares, avançando pelas esteiras como se fossem parte de um mecanismo natural. Em outro ponto, oficinas mecânicas tratam de motores avariados, restaurando-os completamente em prazos tão curtos que desafiam qualquer comparação com sistemas de manutenção europeus. A observação contínua provoca um efeito emocional profundo. O choque não está apenas na quantidade, mas na filosofia operacional que permeia tudo. Produzir rápido, produzir em massa, produzir sem interrupções. A guerra, percebem, é travada ali com a mesma intensidade que nos campos de batalha, mas com instrumentos diferentes: ferramentas, máquinas, suprimentos e logística. A magnitude da operação revela que o que presenciaram no norte da África não era uma extravagância momentânea. Era apenas um reflexo reduzido do que esse país construía todos os dias, com regularidade quase automática. A produção ali dentro mostra que caminhões destruídos nas linhas de frente não representam perda real. Cada veículo perdido pode ser substituído em horas, talvez até minutos, considerando o ritmo vertiginoso que observavam. Ao caminhar pelos corredores elevados, alguns prisioneiros conseguem ver, por janelas amplas, mais galpões ocupando áreas adjacentes. Cada um deles parece operar com a mesma intensidade de máquinas, operários e fumaça. A sensação que surge é abrangente. Aquela fábrica não é uma exceção, é um padrão. E há dezenas, talvez centenas de unidades semelhantes espalhadas pelo país. Enquanto o grupo é conduzido ao setor final da visita, a compreensão silenciosa começa a se consolidar. A derrota militar, antes atribuída às circunstâncias específicas da campanha no norte da África, revela-se agora como consequência de algo muito maior, algo que transcende divisões, regimentos ou decisões táticas. A guerra está sendo decidida ali, naquele chão de fábrica que nunca desacelera, que nunca adormece, que nunca aceita a escassez como possibilidade.
Quando deixam o complexo, o ar frio da saída parece diferente. O impacto persiste, quase físico, como se uma parte da antiga confiança tivesse ficado para trás entre as linhas de montagem. Mas ainda resta uma última etapa: compreender o que tudo aquilo significa para o futuro da guerra e para o destino da Europa que deixaram para trás. Ao deixarem o complexo industrial, os prisioneiros carregam a sensação de terem visto algo muito maior que uma simples fábrica. A escala, a velocidade e a coordenação revelam um tipo de poder que não depende do campo de batalha, mas de uma capacidade produtiva que parece não ter limites. A viagem de retorno ao campo de prisioneiros ocorre em silêncio, marcada pela percepção de que a guerra nunca poderia ser vencida contra um adversário capaz de repor perdas com tamanha facilidade. Para muitos, aquele dia representa o verdadeiro ponto de virada. O momento em que compreenderam que não enfrentavam apenas um exército, mas uma nação inteira organizada para vencer.